Boa noite, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia de live. Como é que vocês estão? Se for, tá tudo bem, né? Então hoje, boa noite. Hoje a gente vai ter a presença aqui de um paciente meu, né? Ele vai contar um pouco da história dele. Eu sempre falo dele nas lives, né? Do atleta que eu reabilitei o ombro. Já fazia um tempo que eu não trabalhava com reabilitação, trabalhei um tempo logo, né? Depois de formada, alguns anos depois de formada, depois eu migrei para a área que eu atuo hoje e cá estou. Né, trabalhando aí na saúde da mulher, trabalhando aí atuando na dermatofuncional, reabilitando tecido, mas enfim, né? Quando a gente tem aí a formação de fisioterapeuta, como fisioterapeuta, parece que a ortopedia ela fica meio, né, impregnada na gente, a gente não consegue fugir muito da ortopedia, mesmo porque tudo que a gente vai reabilitar, a gente foca o quê? Em movimento, gente, essa é a vida do físio, tá? Tenho outra formação, tenho a farmácia, mas, né, é a físio, enfim, tá no meu sangue, eu nasci para isso. Quem nasceu para isso, levanta a mão, pessoal. Então, pessoal, olha, hoje eu vou chamar o Samuel. Ele é um atleta, ele vai contar a história dele. Ele é um atleta, olha o Samuel aí entrando. Ele vai contar um pouco da história dele, né? Ele vai falar sobre, enfim, a recuperação dele, como é que foi a utilização da ozonioterapia na história dele. Comecei a traçar uma estratégia para tratar o ombro dele, tendo em vista que já fazia um tempo que eu não atuava na ortopedia. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ele vai pedir para entrar. Tá entrando aí. Autorizei, deu certo. Que legal. Tá me ouvindo bem? Agora sim, tô sim, tô sim. Boa noite. Boa noite. Eu tava aqui falando pro pessoal que tá aí junto com a gente na live. Faz um tempo que a gente não se vê, né? Verdade, verdade. Falei que fazia um tempo que eu não trabalhava com reabilitação, que você é esposo de uma amiga minha. Eu falei, bom, vamos ver os exames, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Conta um pouquinho da tua história aí para o pessoal. Tem um pessoal aí que gosta de fisioterapia, que gosta de ortopedia e reabilitação. Então, isso vai servir. E aproveitando, pessoal, manda essa live aí para quem trabalha, para quem gosta de ortopedia. Ele vai falar um pouquinho da lesão dele e depois eu vou explicar o grupo muscular. Bom, já vou dar um spoiler. A lesão dele foi no manguito rotador, não em todos os quatro, né? Em todos os quatro tendões, mas no infraespinal, que auxilia aí na estabilização do ombro. Samuel, se apresenta, conta um pouquinho da tua história para o pessoal entender aí como é que foi a tua experiência com a ozonioterapia. Legal, legal. Bom, eu sou aquela típica pessoa que eu amo os ortopedistas e dou emprego para o fisioterapeuta, né? Ah, isso é bom, a gente gosta. Eu sou um atleta amador, né? Sempre fui amador, vamos dizer assim, mas sempre pratiquei esporte. E por incrível que pareça, eu sempre pratiquei esporte que exigisse muito do ombro, né? Então, tipo, eu comecei a jogar vôlei quando eu era adolescente, então machucava sempre o ombro, sempre esse movimento de girar o ombro. Aham, de E, rotação. obviamente, atletas assim não estão nem aí para musculação, para nenhum tipo de prevenção, né? A gente só quer jogar e Desempenho. se machucar, né? Então, eu me machuquei no vôlei, a princípio. Isso eu tinha de 16 para 17 anos. Foi até um dos motivos que me levou a me aposentar precocemente do vôlei, com 18 anos. E aí, como eu já não conseguia desenvolver o vôlei,
eu fui fazer um esporte mais tranquilo que se chama futebol americano, né? Sim, eu falava para você que era melhor você jogar bocha, você no É, meu um vinha. esporte mais tranquilo, né? É, dominó, alguma coisa assim. Sim. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos, já fui diagnosticado com uma tendinite, eu acho que na época o médico chamou de tendinite de impacto, alguma coisa assim, Uhum. que eu cheguei a deslocar esse ombro, mas eu estava no meio de um campeonato e para não sair do campeonato, eu simplesmente bati com o ombro na trave, voltei com o ombro para o lugar e continuei jogando, né? Mas isso quando você é mais jovem é uma história, né? E aí, quando eu comecei a ir para o futebol americano, que aí eu já tinha ali meus 25 anos, 20 para 26, quase 10 anos depois dessa primeira lesão, eu comecei a praticar o futebol americano numa posição onde eu fazia muito esse movimento de supino, né? Que é literalmente pegar o amiguinho da sua frente e empurrá-lo E alegadamente, arremessar. pedindo licença e jogando ele para o lado. Então, assim, é muito impacto, né? Uhum. É um esporte muito bruto. Eu não considero violento, tá? Então, quem está assistindo aí, quiser desistir, não Ah, desista. que quiser desistir da carreira, né? Até porque agora a gente tem tratamento para as lesões que a gente tem. Então, eu comecei a fazer muito esse movimento, né? Foram, foram pelo menos 9 anos jogando futebol americano, né? Fala os times que você jogou, apesar de ser amador, né? Porque daí o pessoal pensa que você estava no campinho. Isso, é, a gente fala que é amador porque a gente não era pago, né? A gente Sim. pagava para jogar, mas tem federações, é uma associação totalmente organizada. Eu comecei jogando no Valentes, foi onde eu comecei a carreira como jogador de futebol americano, e depois eu fui pro Palmeiras, joguei campeonato paulista pelo Moca, depois voltei pro Palmeiras para jogar outros campeonatos também, campeonatos regionais e um campeonato nacional. Então, a gente fez algumas viagens ali e, sem sombra de dúvida, a gente vai entrar nesse assunto, né? Acho que é por isso que nós estamos aqui. Exato. A minha passagem no Palmeiras, ela foi totalmente restaurada por causa do tratamento, porque eu me machuquei nos primeiros anos, ali depois de 5 anos jogando, eu me machuquei. Então, depois de tanto fazer esse movimento, é sempre um movimento em falso, né? Porque o que eu costumo falar assim que lesão não é o movimento certo que te machuca, né? A Não. E lesão é o normalmente no movimento errado, né? esporte, né, você faz o que é preciso. Ainda mais nesse E esporte, né? é um estresse que o seu corpo não estava preparado para aquilo, né? Então foi um movimento de supino, onde eu empurrei o amigo e ele me empurrou de volta, levando meu ombro para trás Então e foi um abrindo impacto, né? isso, fazendo esse movimento de supino. Então pensa um cidadão que devia ter uns 130, 140 quilos no meu braço, levando ele para trás. Tudo isso numa certa velocidade, né? Não era em alta velocidade, porque a gente estava próximo um do outro, Tem mas o peso do corpo, né? Ele isso causou é bem estresse, né? alto também. Para quem o pessoal tá vendo só o seu rosto, mas o Samuel é muito alto, pessoal. Sim, sim, eu É, o estava. Samuel é muito alto e os esportes que ele pratica exige que, né, que o vôlei, a pessoa já tem que ter uma estatura, né? A diferença minha diferença de estatura é que no vôlei eu jogava com 80 quilos, no futebol americano eu jogava com 120, Então, né? tem Então altura e aumentou tudo muita isso que coisa, a né? gente, né, é uma biomecânica, né? Que a gente é um cálculo biomecânico que a gente tem que fazer aí para mensurar esse impacto, para ter essa lesão aí na articulação, no ombro, né? Sim. E eu posso afirmar que até essa última lesão, aí eu já treinava, já fazia musculação, já me preparava um pouco mais, né? Até porque depois dos 30 ali a idade já começa a exigir.
Mas eu nunca levei a sério o aquecimento, aquecer manguito, o pessoal fala bastante, né? Aquece manguito, não aquecer nada. Era totalmente, deixava de lado esse assunto, né? Hoje, se eu for lavar a louça, eu aqueço o manguito, né? Nunca mais deixei de aquecer. É isso aí. E essa é a jornada como atleta, né? Me aposentei no final do ano passado, mas graças aos tratamentos aí, meu ombro foi totalmente recuperado. Já faz E uns anos, né, que a gente já fez esse tratamento. Foi antes da pandemia. Foi um pouco. foi, inclusive, eu nunca levei o tratamento a sério justamente por causa do tempo, né? Porque os médicos falavam em cirurgia, né? Que aquela cirurgia acho que é para raspar, eu não vou entender direito como que é, porque Hum. não teve um rompimento, né, Sim, do somente tendão. fissuras, somente fissuras. Isso. Mas eu não queria operar e não queria fazer nenhum tratamento longo, porque eu não queria parar de jogar. Aham, e foi com essa queixa que você chegou, né? Que você falou, olha, tô sentindo muita dor, tô lesionado, mas eu não quero parar de jogar. E eu Pra não você ter paro uma de treinar, ideia, então eu trato, a dor melhora, aí eu volto a treinar, a dor volta e eu não quero parar de treinar. Foi exatamente com essa redação que você chegou lá no consultório, isso. não foi? Inclusive, antes do tratamento, que eu ainda estava jogando lesionado, eu jogava todo amarrado, né? Então eu usava aqueles elásticos, né? Eu Aham. amarrava bem o ombro, pegava ainda aquele extensor de ombro também. Então eu jogava com o ombro totalmente amarrado, né? Porque de fato eu não conseguia desenvolver o ombro mais. Quando eu chegava em casa, só Deus sabe a dor que era quando o ombro esfriava, né? Então, para mim, como um atleta assim desde criança, chegar em casa e botar gelo, botar a bolsa quente no ombro era a coisa mais normal para mim, né? Então fazia parte. É, normalmente sim, né? Atleta sente muita dor, tem muita lesão, né? E aí eu propus, aqui eu tô buscando aqui na, a gente fez um esquenta antes, né? Porque eu não lembrava algumas coisas. Eu confirmei com ele algumas coisas, né, para não achar que eram vozes da minha cabeça. Não tô tão ruim de memória. E aí a gente adotou outras condutas antes do ozônio, né? Eu utilizei correntes, eu fiz dry needling, a gente fez, acho que acupuntura, fizemos alguns acupontos ali na região, e aí melhorava, mas não passava totalmente. Eu não lembro toda a conduta, né? E aí eu falei assim: olha, conta você, como é que eu te abordei? Eu falei: olha, eu tenho um tratamento aqui, com ozonioterapia. Bom, ele já tinha suportado tratamentos com agulha. Eu falei: para você não vai ser um problema, não dói, não foi? E não doía mesmo. Isso. A gente começou o tratamento, o primeiro tratamento foi com acupuntura, né? Uhum. Porque massagem, essas coisas, nada resolvia, né? Massagem era só para algum travamento. Eu lembro que a gente começou, foi uma vez que eu tava com o ombro muito ruim, muito travado. Eu tava quase chorando ali de dor. E aí você pegou e você fez uma massagem. Aí você fez algumas liberações assim no músculo do tendão. Eu falei, caramba, esse braço melhorou. E aí a primeira proposta foi da acupuntura, né? Aí entrou aqueles Uhum. choquinhos maravilhosos, aí eu não vou saber o nome, mas era tudo aliviativo, né? Tipo, tá com dor, faz o tratamento, alivia, volta para casa, joga, treina, aí Exato. a dor volta tudo ao normal. Até que você falou do ozônio, falou, ó, tem ozônio aqui, aí você mostrou a agulhinha, né? Não vai doer, não. Aplicação. Até eu lembro que a minha primeira experiência com a aplicação foi de pensar, eu já senti tanta dor nesse ombro que nada vai me assustar, até porque você já tinha enfiado algumas agulhas nele, né?
mas nada supera aquela agulha, não. A dor foi Não, grande. não, não fala isso, não fala isso. Mas, a, mas assim, foi. É porque estava muito inflamado também, né? Ah, você estava com bastante dor. Ah, e falei, bom, vamos tentar, né? Mais Tava em dor alta que, o mais assunto dor do que eu ozônio. eu não vou sentir, né? E Exato. foi E exatamente hoje, o que eu falei, né? Eu falei, olha, você tá com bastante dor, é isso. Vamos aproveitar essa dor e vamos tratar. sim, acredito que foram de 5 a 6 aplicações no Pô, local não na chegou a hora. 10, não chegou a 10 sessões, acho que foram 6 sessões. Sim, mas foi a melhor experiência da minha vida. Assim, de parte médica, que seja o tratamento que for, eu nunca tive nenhum resultado tão rápido. Porque eu acho que as outras sessões, elas tiveram o seu valor ali de reestruturação, mas a dor, aquela dor crônica que eu tinha, ela sumiu praticamente no mesmo dia. Eu posso falar, garantir assim, que, tipo, a primeira sessão, o braço foi de 0 a 60%. É, você sentiu um peso, vou relatar o que ele me relatava, tá, pessoal? A gente fazia a sessão, eu não lembro se você ia dirigindo, Eu ia, você ia eu ia. dirigindo, né? Inclusive, na primeira sessão, eu fiz uma viagem depois, É, e né, você falou dirigi. assim, olha, fica pesado assim mesmo, que o braço ficou um pouquinho pesado. Eu fiz toda a região do ombro, todinha a região do ombro, né, entre a articulação. Lembrando que para fazer isso, pessoal, quem está assistindo, a gente tem que conhecer a anatomia, né? Ah, mas pro, eu não lembro a anatomia toda do ombro. Dá uma estudada, pessoal. Né, dá uma estudada, relembra ali a articulação, e aí você vai palpando, né? Já teve perguntas aqui na live a respeito do ultrassom de imagem, mas você tem que conhecer a anatomia de qualquer jeito, né? E aí a gente fazia ao redor ali da lesão. Eu peguei outros grupos musculares, porque a dor dele estava irradiando, aí para outros lugares, né? Percorrendo o braço, percorrendo aqui o trapézio. Eu peguei toda essa região e fiz aplicações intramusculares. Aí a agulha que ele está falando, porque as agulhas, aquela pretinha, ela é pretinha, mas ela é meio transparente, né? Ela é intramuscular, então eu utilizei a intramuscular. Utilizei também a 30G, que é a amarelinha, para regiões ali mais próximas da articulação, porque o gás migra. Então, eu fiz toda essa região. E ele relatava assim: é normal o ombro ficar pesado mesmo? Eu falava, é normal. Daqui a pouco, daqui uns 2 anos passa. Mentira, é o que eu falo isso mesmo para o paciente. Não, é normal ficar vermelhinho assim, mas antes de casar passa, ou daqui 2 anos, isso leva uns 2 anos. Aí eu lembro que eu brinquei e falei, não, leva uns 20 minutos, meia hora. E depois ele relatava que tinha passado realmente o peso na articulação e tinha aliviado a dor. Ó, foi viajar ainda, né? Depois. Ele não parou, gente. É isso, tá? Né? Pessoal aí que tá recém-formado, aí que tem um pessoal, né, que foram minhas alunas. É isso, tá? O paciente ele não faz repouso. Né? Inclusive, eu acho que o principal ponto desse tipo de tratamento, falando literalmente como paciente, é a segurança que o profissional traz a justamente falar de anatomia, né? Uhum. Eu lembro que eu já conversei com, nem sei, nem posso garantir se eram profissionais ou não, porque a gente sabe que existe um mercado às vezes estranho de acupuntura, mas você conversa com a pessoa e fala, cara, eu não vou deixar essa pessoa enfiar uma agulha nos meus nervos porque eu vou ficar paraplégico, sei lá, assim, eu tô com medo, sabe? Tipo, nunca vi nenhum relato disso, mas eu acho que é um conhecimento muito importante, né? Porque é a segurança que você passa para o paciente, né? De fato, o resultado é ligado, né? Sem sombra de dúvida. Graças a Deus, hoje, número 100% funcional. Treino todos os dias, corro, nunca mais senti dor no estômago. Hoje eu sinto dor em outros lugares agora.
Eu vou precisar fazer uma Menos no no, joelho, hein? menos no ombro. As dores das Menos no ombro. outras articulações, né? Exatamente. Menos no ombro. O ombro tá curado, né? Falta todo o resto, né, Samuel? Tá curado. Só falta o resto. É, olha lá, tá vendo, gente, como a gente tem paciente? Depois que forma, ó, pode ficar tranquilo que a gente tem paciente, pessoal. Que o povo não ouve a gente, né? Aí, enfim, faz o tratamento, vai viajar, continua jogando, é isso aí. E aí é bom para nós. Eu tô brincando, hein? Eu tô brincando. Bom, eu conto sempre a história do Samuel porque foi logo quando eu comecei a atuar com ozonioterapia, né? Não me lembro quantos anos faz, a gente está em 2025, foi antes da pandemia. Foi antes, aí eu lembro que depois você chegou aí lá também no consultório na pandemia, mas eu não lembro em que condição, acho que só foi com a Paula mesmo, né? Acho que sim, acho que sim. É, foi antes da pandemia, então a pandemia foi 2020, acho que faz uns 6, 7 anos por aí. É que isso, que antes da pandemia eu jogava e a gente tinha começado a fazer com acupuntura, né? Uhum. Acupuntura e choquinhos, né? Foi. Correntes, é. Aí Isso. depois eu comecei a estudar ozonioterapia, enfim, foi na época até que eu me inscrevi, comecei a procurar um mestrado, alguma coisa, né? Porque a capacitação era diferente antigamente, há 6, 7 anos atrás, não estava, né? Os conselhos não exigiam uma carga horária mínima, enfim, estava tudo naquele processo de regulamentação, porque foi em 2018 a primeira regulamentação, e eu acho que foi exatamente nesse ano. Ela só estava regulamentando como práticas integrativas, enfim, e foi na época que eu descobri o ozônio, porque eu queria utilizar o ozônio nos meus tratamentos, porque eu via que o estresse oxidativo, enfim, o estresse de uma forma geral, produção exagerada de cortisol, enfim, atrapalhava muito nos meus tratamentos. E aí já fazia um tempo que eu não trabalhava com ortopedia. E aí o Samuel falou, né, trata aí meu braço, porque eu não estou conseguindo, enfim, estou sentindo muita dor. Estou tomando medicamento, você estava tomando medicamento, eu lembro exatamente o medicamento que você estava tomando, né? Era um anti-inflamatório sublingual. Não vou falar o nome aqui, mas é um anti-inflamatório meio famosinho, sublingual. É bom, né? Mas tem os efeitos adversos, não estava tendo aí o efeito. Isso acontece, tá, pessoal? Apesar de ter aí bastante literatura a respeito da, da eficácia, né, dos anti-inflamatórios, mas aí eu propus aí o ozônio, ele aceitou e a gente teve sucesso. E ele sempre fala, né? Inclusive a gente frequentava alguns lugares aí em comum e ele sempre falava, não, essa daqui curou meu ombro. E, né, ficou assim meio que em tom de brincadeira, né? Mas aí agora a gente falando aí, divulgando os cursos de ozonioterapia, eu sempre falo de você, né? Inclusive já falei para a esposa aí que eu falo, olha, eu sempre falo do Samuel. É que o Samuel é difícil de encontrar, gente. Para eu conseguir fazer que ele participasse da live hoje foi, ó, não é verdade? Eu tive que implorar, falei, Samuel, por favor, ainda. Para dar valor no ticket, né? Para dar valor no ticket. Exatamente, dá aquela sensação de escassez, né? Sim. Não, mas é bem isso mesmo. É um sentimento de gratidão eterno, né? Porque acho que todo mundo que já sofreu Dor, né? Dor crônica. lesões assim, Já fazia sérias, meses que você já estava com essa dor, né? Já passava aí já estava chegando aí beirando aí uns 6 meses, né? há dores anos, né? Ah, é verdade. Há As dores. dores anos. É que antes era só era uma inflamação, eu não vou lembrar o diagnóstico anterior, mas acho que era só um tendão, alguma coisa assim. Uhum. Quando o último diagnóstico, aí as imagens era aquela coisa linda, né? Na hora que eu peguei a ressonância, até eu olhei assim e falei, eu acho que tá machucado aqui, né? Porque tem umas bolas brancas no É, ombro aqui. conseguia ver a lesão, aí fala, não, eu não tenho familiaridade com o exame de imagem, mas olha, me parece Não que deve precisei nem de médico ter para coisa saber. aqui, né? Foi alguns anos sentindo essa dor e fugindo do médico, né? Na verdade.
Mas porque o médico em si, ele já tinha pedido para eu parar de jogar há muito tempo, né? Mas quando eu pensei em parar, que chegou a pandemia, eu fiz o tratamento e ainda consegui jogar mais 5 anos aí, tranquilo. Você falando dessa história, você deve lembrar, o pessoal mais novo não lembra, de um fisioterapeuta, um médico. Anote isso aí, gente. Essa história é sensacional e elevou assim a fisioterapia assim muito. Acho que você deve lembrar, você gosta de esporte, quando um médico americano condenou o Ronaldinho, o fenômeno, não o gaúcho. E aí ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil e um fisioterapeuta reabilitou o joelho dele, que era o filé. O apelido do fisioterapeuta era o filé. Era na época, eu não lembro o ano, acho que 2002. Não, acho que a última reabilitação dele acho que foi no ano 2000, Era, 2001. era na época que eu estava na faculdade. Eu lembro que o Filé, esse fisioterapeuta, nunca mais ouvi falar dele, mas também não pesquisei, ele reabilitou o joelho do fenômeno. Nossa, aí eu lembro, eu falava, putz, eu faço fisioterapia, nossa, né? Então, quando você falou, o médico pediu para eu parar de jogar, primeira coisa que vem assim, né? Não desmerecendo a opinião médica, não é nada disso, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu acredito que, de repente, o profissional ele acaba falando isso aí para a pessoa, até para preservar a articulação, né? Mas, enfim, o paciente tem outras necessidades. E no caso lá do Ronaldo, né, o fenômeno, ele tinha a necessidade de continuar jogando, enfim, era um atleta, né, aí, enfim, conhecido mundialmente, enfim, ele jogou e ainda ganharam a Copa, né, em 2002. Aí a Copa que foi em 2002, não foi? O Brasil foi campeão. Isso. Isso, né? Foi tetra? Foi o Penta, Foi penta? Então. faz tempo. Faz tempo, faz 26 anos, 24 anos, né? Então eu lembro bastante disso. Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção na época. Nossa, eu, né, contava o maior papo, falava, ó, faço fisioterapia, gente. Fazer o quê? Eu faço fisioterapia, né? Que foi exatamente isso. Então, para quem está em dúvida aí, né, enfim, de seguir aí na carreira. É uma carreira bastante promissora, enfim, mas o profissional ele tem que se especializar, tem que conhecer anatomia, fisiologia, né, fisiopatologia, estruturas, enfim, para poder ter uma conduta assertiva, né? E Samuel, se você pudesse falar, se você pudesse indicar para alguém a ozonioterapia, né? Se você pudesse, aliás, indicar um tratamento para alguém, o que você indicaria e o porquê? O que você alegaria na hora dessa indicação? Conta aí para mim, por favor. Ah, eu acho que essa é bem fácil e objetivo, porque assim, hoje em dia a gente tem muitos métodos que chegam a um determinado resultado. Mas sempre vai ter um método mais curto. E Uhum. eu acho que às vezes a gente ficar em métodos longos é uma perda de tempo, é desnecessária. Por quê? Eu já tive, como eu falei, eu sou amigo dos fisioterapeutas, né? Porque eu tenho uma trajetória longa dentro de sala de fisioterapia, né? Eu já luxei esses 3 dedos aqui, batendo capacete com capacete, virando bola no dedo, jogando basquete, vôlei. Eu tenho 6 dedos da minha mão que já foram para trás. E sempre foi tratamentos muito longos. Eu lembro que a última lesão que eu tive nesses 2 dedos aqui foram quase 6 meses para eu conseguir de fato dobrar o dedo, sabe? Não foi nem assim algo tão grave. Assim, Uhum. tipo, não chegou a quebrar o dedo, nem nada, nem romper nada. Mas tratamentos muito, muito longos. Então, eu não vejo necessidade, às vezes, da gente ficar com tratamentos, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas mais arcaicos, Pode dizer, e, e dá- pelo pode resolve dizer o que você tudo, quiser. calor resolve tudo.
Porque, não, né? Tipo, eu já fiz tanta coisa aí estranha, assim, tipo, cera, luz quente, Uhum. coisa gelada, coisas que eu nem vou saber o nome, assim. E a sensação que dava é que não servia para nada. Eu sei que tinha seu valor, né? Que a gente, como paciente, é muito apressado. Mas É, quando imediatista, né? a gente quer ir lá fazer um negocinho e sair curado, né? Uhum. Mas foi o que aconteceu com o ozônio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem métodos para isso, né? Eu acho que quando a gente olha para o cenário do esporte hoje em dia, a gente olha para o futebol, por exemplo, e a gente não vê mais jogador se aposentando por causa de lesões sérias, né? Antigamente, é até o caso do Ronaldo Fenômeno que você deu. Aquilo foi um milagre para a medicina, Pô, vamos não, foi dizer assim. inacreditável. Para quem não conhece a história, pessoal, vai pesquisar. Aquilo era aposentadoria. Era aposentadoria, e foi um médico americano, se não me engano, de Harvard, não foi? Alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro que faz muito tempo, mas eu lembro que foi um cara muito renomado, assim, e o Ronaldinho foi para fora para tratar. Acho que ele já estava meio que jogando fora também. E ele Sim. voltou para o Brasil e reabilitou aqui, um profissional brasileiro, né? Que a gente, eu gosto muito desses processos novos, porque a prova para mim é os tratamentos eficazes em jogadores, né? Você vê jogadores hoje voltando de uma cirurgia no joelho em tempo recorde. Por mais que você fale, pô, voltou em um mês, 2 meses, isso é tempo recorde hoje em dia. Aham. Isso há 20 anos atrás não existia. O cara Não, é um arrebentava o ano, joelho 6 meses, 180 dias por aí. quando voltava ainda, né? Ah, O cara nunca mais voltava a ser quem ele era, né? Então a gente vê. Aí tem outros tratamentos também que eu sei que eles fazem, que eu também nem sei o nome, mas eu já vi médicos condenando, não, não pode, não, porque não sei o quê, não sei o quê, eu não sei qual é o interesse, o embasamento de alguns profissionais da medicina, vamos dizer assim, mas você tem uma galera que arrisca e se submete a tratamentos que de fato te trazem a restauração, né? E não só medicar. Porque eu já tomei tanto remédio, já gastei tanto dinheiro com remédio, com anti-inflamatório, com remédios que te deixava literalmente assim, lesado, sabe? Você sim. não conseguir trabalhar direito, você passar o dia ruim. Você fala, cara, não vou mais tomar isso aqui não. Eu vou Ah, ficar, prefiro ficar com a dor do que lesado, né? Porque eu trabalho com a mente, né? Eu sou programador. Então, eu não posso ficar com a mente lesada desse jeito. não, é muito código, né? Muito número, muito código. Sim. Então, eu ficava muitos tratamentos meus, posso dizer que 90% dos tratamentos que eu iniciei foram interrompidos, justamente por essa falta de evolução ou pela parte dos remédios, né? Que eu pegava e falava, cara, não vou continuar com esse processo, só para tirar dor, amanhã eu tô com dor de novo. Aham. Então, eu gostei justamente por causa disso, algo objetivo que promete e cumpre, né? Eu não vou saber os termos que nem você falou, mas eu lembro que na época você falou assim, olha, resumindo, tá? O seu ombro ele está inflamado, a gente vai fazer um processo aqui que é como se ele inflamasse mais e você obrigasse o seu corpo a se restaurar, tipo Hum. alguma coisa assim. Sei que não é isso, existem as palavras certas para isso, pula de oxidação, outras coisas do Ah, tipo. falei, é. Mas pelo leigo aqui eu entendi, falei, cara, eu vou obrigar o seu corpo a se regenerar, né? Foi o que aconteceu. Por isso que É, eu porque sempre indico. ele gera um estresse oxidativo porque ele é um oxidante, né? Mas é controlado, a gente consegue controlar ele justamente por conta da concentração e do volume, né? E aí ele estimula, ele modula processo inflamatório, estimula processo regenerativo, fatores de crescimento, estimula ah, sistema imunológico. Então, quer dizer, né?
Na verdade, os tratamentos é assim, eles potencializam, né, o corpo para que o corpo se cure. E essa foi a proposta, né? E aí é, foi rápido, né? Eu lembro que foi rápido, não chegamos a 10 sessões, mas hoje você indicaria o ozônio? Super. Mais do que indicaria. Espero nunca mais fazer no ombro, mas como eu disse, eu acho que talvez eu Mas você precise tem do joelho. do outro lado, você tem o outro, né? O outro Tenho ombro, outro ombro, tenho outro ombro. tem Mas joelho, hoje, mas cotovelo, hoje eu aqueço o ombro. tem outras articulações aí. Sim. Eu lembro que eu brinquei uma vez com. Eu fiz tanta sessão de fisioterapia nos dedos, acho que os dedos foram o que mais eu apanhei. Que tinha uma fisioterapeuta na clínica, ela falou: Você de novo aqui com esse negócio de dedo, agora é outro dedo. Se não fosse pessoas como eu, tipo, como que ia sobreviver aqui à Nós, clínica, né? nós, terapeutas, A gente precisa se machucar, né? eu estou colaborando com o ciclo, né? Eu só estou alimentando o ciclo. Sim. É porque eu acho que até financeiramente, acho que essa até é uma indicação importante, que às vezes o paciente ele pode se preocupar às vezes com o preço, eu nem sei valores atualizados de nada, mas eu acho que tudo tem que ser colocado na balança, entendeu? Tipo, o Uhum. que você gasta com remédio, com exame mais exame, O efeito adverso, né? Os efeitos colaterais da medicação. Ó, e eu não sou contra a medicação, não. Eu sempre falo nas lives, né, nas aulas, enfim, que o ozônio ele é um tratamento complementar, né? Eu falo, olha, não interrompe a medicação, você não interrompeu a medicação na época, você já tinha passado o ciclo, né? Se não sim, me engano, falei, olha, não para a medicação. Eu sou farmacêutica, tenho outra formação além da físio. E eu não sou contra medicamentos, nada disso, pelo contrário, eu sou a favor da melhora da qualidade de vida do paciente. Mas existe sim a possibilidade de efeitos adversos, efeitos colaterais, todo medicamento tem, né? Um efeito adverso do ozônio era o peso, que de repente você ficava ali, né? Porque logo após, até explicando aqui para o pessoal, logo após a sessão, pessoal, ele ficava com peso no ombro. Aliás, parecia um peso no braço, né? Para você mexer o ombro, aliás, mexer o braço, girar tudo, normal, ficar assim. Esse é um dos efeitos adversos. É sim, é normal, porque ele é um gás, ele migra, né? Então, esse inclusive você sente ele andando dentro de você. ele É migrando. Na impressionante. hora que está colocando, parece até que é a água, né, que está entrando Ah, na articulação, ele é meio geladinho, porque quando a gente pega ele ali colhe ele do cilindro, ele é geladinho realmente, né? Ali do cilindro medicinal, que é oxigênio, né? Então, é esse o efeito adverso, né? Produto final é oxigênio, porque ele se desestabiliza, ele é absorvido, o que não é absorvido desestabiliza, vira oxigênio. Então, quer dizer, esse é o produto final, né? Então, esse é um dos efeitos adversos que, de repente, aí a pessoa, o paciente pode sentir, mas passou essa sensação, mais ou menos 1 hora, 2 horas, né, Samuel? Era o tempo sim. de você chegar em casa, né? Ó, tá aqui o paciente que não me deixa mentir, e depois vida que segue, né? Não é impossibilitante, você não precisa se afastar do trabalho, né? Porque você fez o tratamento, né? Pelo contrário, passado 2 horas ali, o efeito analgésico, porque ele tem um efeito analgésico, porque se ele modula citocinas pró-inflamatórias, que são, né, fazem parte ali do processo inflamatório, você diminui a dor, porque a dor faz parte do processo inflamatório. Se eu reduzo o processo inflamatório, eu reduzo a dor. Simples assim, não tem mistério, não é magia, é oxigênio com uma molécula a mais. É só isso, gente. Né? Às vezes a gente encontra algumas objeções na ozonioterapia, mas a ozonioterapia é isso. São 3 moléculas de oxigênio. Ponto. Se eu começar a inventar mais história, é mentira. Isso, porque eu acho que a principal diferença do tratamento tradicional para o ozônio para mim é que o tradicional
ele traz um bem-estar para o paciente após a consulta, né? Porque às vezes você entra com dor e você sai sem dor, mas a dor Uhum. volta. No do ozônio, eu saía com o braço com um pouco de dor, mais dor do que eu entrei. O braço ficava meio inútil, ficava bobo, né? Sem força total. Mas depois o braço totalmente revigorado. É, Né? mas é aquele curto espaço de tempo, né? Isso. É que nem aquelas massagens, né? Que você não sai quebrada, ela não serviu para nada, só para relaxar. A É, massagem boa, ela dá uma arrebentada também, né? Você sai um pouco, assim, mas se for nostálgico, pensar né? nisso, se a gente for pensar, vou dar um exemplo aqui, o exercício, né? Você faz o exercício, você sai cansado, você fica dolorido, mas qual é o benefício, Sim, né? Então a gente tem que pensar dessa forma, né? A gente tem que contrabalancear e pensar aí no benefício, né? Se a gente for pensar no benefício, que o benefício é maior, de repente, que o desconforto, o benefício posterior é prolongado, você não teve mais dores, teve? Não, né? E treinou depois. Você parou, mas não foi por conta da lesão. Você não parou por conta da lesão, né? Não quero colocar palavras na sua boca. Não vai. não, não. Eu continuei jogando lesionado. A minha única pausa mesmo foi na pandemia. Que aí eu olhei e falei, vou cuidar do Uhum. bom, estou com tempo. Tô com tempo. Eu e Estou tô com tempo. saindo de casa, né? Exato. Então eu falei, vou cuidar um pouco do ombro, tratar. E obviamente depois que as academias Reabrirem. voltaram, eu não fui treinar logo de cara, porque para treinar aí já era outro protocolo. Aí eu fui fazer um trabalho de fortalecimento também, né? Aí eu também não podia jogar fora a cura que aconteceu. Eu falo cura porque para mim foi uma cura de verdade ali, tá? Tipo, foi uma sessão de ressuscitação de um membro inútil. Não servia para mais nada, assim. Mas até hoje eu faço esse processo de fortalecimento, negligencio o exercício. Posso te garantir que não entro na academia, que a gente fala assim, né, que a lesão, ela, às vezes ela vai embora, mas a dor psicológica, ela continua, né? Uhum. Então, tipo, você fala, pô, você tem medo? Eu tenho, não porque eu acho que está comprometido, mas é a minha cabeça. Sim, sim. Isso é Então, muito normal. vou treinar, vou aquecer, vou pegar Tudo que você alimentinho. vai fazer, você protege, né, aquele local de lesão. Não, isso é muito normal. Muito normal isso. Pessoal, então é isso, né? Trouxe aqui o Samuel para dar aí o depoimento dele, né? Para falar a respeito da ozonioterapia, porque eu faço lives, dou os cursos, né? Faço aí os encontros e eu estou sempre relatando isso. E nada mais verídico do que a presença. Eu tenho, né, alunas que relatam, né, o upgrade na carreira. Eu tenho alunas que viraram referência na cidade delas, enfim, por conta do tratamento de feridas, que a gente é possível, muito possível aí também com a ozonioterapia. Mas hoje eu estou trazendo o Samuel, que é um paciente, né? Então, quer dizer, eu trago os dois lados. Eu trago tanto o profissional que, que atua no mercado quanto o paciente. Nesse caso, eu trouxe o meu paciente, né? Mas sábado a gente fez um workshop e eu mostrei algumas fotos da minha aluna. Então, quer dizer, eu mostro o paciente de aluno, eu mostro o aluno, eu mostro o paciente, que é para comprovar, né? Estou trazendo aqui uma prova social, que essa é a verdade, né, da eficácia da ozonioterapia e das várias aplicabilidades, porque no Samuel eu utilizei na articulação, né? Mas eu não sei se está aqui, porque está tudo para baixo aqui, quem tá. Mas tem pessoas que entraram aqui na live que eu fiz tratamento de pele.
né? Tem pessoas que estão aqui na live que eu fiz tratamento capilar. Então, quer dizer, é a versatilidade da utilização do ozônio, que é um oxigênio com uma molécula a mais, né? É um oxigênio, é um super oxigênio, é isso. Inclusive, parece que faz crescer cabelo, né? Vou... Olha, na hora que eu falei aí do tratamento, eu falei, olha, Samuel, tô com a agenda, tem um horário na agenda. Pessoal, mas aí tem que ser feita uma avaliação, tá bom? Tem todo um contexto aí na alopecia, mas sim, né? Ele diminui a ação a interação hormonal. Na verdade, ele não interrompe a interação hormonal, mas ele, enfim, auxilia no fortalecimento ali do folículo, enfim. Aí é um outro mecanismo de ação também, mas atua no processo inflamatório, porque na alopecia androgenética, que é o caso aqui, ó, do Samuel, tem aí, inclusive né, do paciente aí do workshop de sábado, é uma alopecia androgenética. Para quem não sabe o que é alopecia, é uma calvície genética, né? Samuel provavelmente tem alguém aí que tem calvície na família. Eu conheço a pessoa, mas, né, o paciente é ele, né? desde o tataravô. Desde o tataravô. Todos, todos. Uma O calvície. vô, o pai e o filho é também. O Mateuzinho aí Não se escapou. Ele é cabeludinho, mas você puxa o cabelinho dele, já tem a a entradinha. entradinha tá ali. A marca registrada, né, da família. É isso aí. Pra mostrar que não precisa nem de De DNA, DNA. de exame de DNA, né? Você foi, meu, tá tudo certo. Samuel, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui na live. Eu falei meia hora de live, né? Passamos 20 minutos, né? Vou te liberar aí para as tuas funções de pai, né? Eu gostaria de agradecer a tua presença. Obrigada aí por dar o teu relato aí para o pessoal que entrou. Isso vai ficar gravado, a gente vai colocar aí no Instagram, a gente vai colocar no feed. Provavelmente vai também para o YouTube. Então, isso está aqui eternizado, tá? O teu Eu, relato vai eu que ficar agradeço a eternizado. oportunidade de expor essa história que só traz benefício, de fato, sou uma prova viva disso. É. E agradecer por toda essa dedicação que você tem pela profissão e trazer para a gente, pacientes rebeldes, né, do esporte, Pacientes rebeldes, pacientes. soluções inimagináveis, né? Hã? Soluções inimagináveis. Então, né? Porque a gente tem que ter, com pacientes rebeldes, tem que ter, né, uma solução mais adequada aí. Ele não para, o paciente não para. Samuel, obrigada, viu? Deus, obrigada aí pela presença. Beijo na família, beijo em todo mundo, tá? Beijão para todos aí também. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço a tua presença, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Pessoal, então eu vou me despedindo, né? Acho que sem legenda, né? A live de hoje trouxe o Samuel aí para comprovar, né? A gente até ajustou uma coisa ou outra, porque realmente eu não lembrava de todos os detalhes, né? Do caso dele. Eu lembro que era manguito rotador, lembro que era dor, inflamação, tinha uma bursite envolvida ali também. Fazia um tempo que eu não trabalhava com ortopedia, isso faz uns 7 anos. Eu já não trabalhava mais com ortopedia, foi por opção que eu migrei. Aí, apesar que na ortopedia a gente usa muita cinesiologia, né? Aliás, na fisioterapia de uma forma geral, até hoje não tem como você não atuar, não usar cinésio, né? Aí para os tratamentos. Então, ainda uso, mas assim, o meu foco não é mais reabilitação articular, enfim. Mas como ele é o marido de uma amiga minha, falou, poxa, atende. Quando é indicação assim, a gente se aplica mais, né? Fala, não, traz aí, vamos ver o exame, vamos ver o que a gente pode fazer. Se eu não souber, eu indico. Tem isso também, né? Às vezes você não fala, olha, isso aqui está muito fora do meu escopo, até quando eu atuava na área, então eu tenho alguém para indicar, isso é super normal, e eu estava preparada para indicar ele para alguém, né? Mas aí eu apresentei o ozônio para ele, ele aceitou, e a gente prosseguiu no tratamento. E eu acabei não indicando ele para nenhuma colega. Acabei tratando aí, né?
E é isso, pessoal, né? Falei aí da alopecia androgenética, do workshop Ozônio 10K+, que aconteceu no sábado. Falei da acne, né? Quem assistir lá o workshop Ozônio 10K+, vai ver que eu utilizei em disfunções, desarmonias estéticas, faciais, corporais, capilares, fiz em acne, né? Então, eu utilizo na saúde da mulher, então é isso, né? Quando você entende aí, eu não entendo tudo de fisiologia não, tá, pessoal? Eu vou morrer sem entender. Eu estudo, o que eu não lembro, né? Faz muito tempo que eu me formei, que eu vi determinados conteúdos, eu volto lá e estudo novamente. É assim que a gente trabalha, né? O que a gente não lembra, a gente relembra, porque a gente busca lá na memória, já tem familiaridade com o tema, fica mais fácil, né, de relembrar. E é isso, é dessa forma que a gente trabalha, né? Então, obrigada aí. Não tenho mais legenda, né, para colocar. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas. Tem pessoas que eu não acenei aqui, não dei boa noite, peço desculpas. É que a gente já estava aí com o Samuel relatando, falando da história dele. Amei o relato, parabéns pela história de superação. Angélica, parabéns pelo seu trabalho incrível. Eu que agradeço, gente, a presença de vocês aí. Pessoal, obrigada por se dedicar e falar do benefício que traz a ozonioterapia fez na sua vida. É muito bom conhecer histórias reais. Sim, eu trago histórias reais. Tchau, Samuel. Muito bom, interessante. A utilização do ozônio foi maravilhosa da live, doutora. Gente, muito obrigada. Às vezes a pessoa fala assim: ah, ó, parabéns pela sua dedicação. Gente, eu não vejo assim como uma super dedicação. É que, como eu gosto muito do assunto, né? Hoje eu estava conversando, já vou me despedir, é que eu falo demais, né? Hoje eu estava conversando com uma turma, né? Eu falei já que atuo na saúde da mulher, então eu tô com uma turma no hospital, lá no centro obstétrico, e eu estava com a turma da manhã, manhã e tarde, né? Mas em especial com a turma da manhã, eu falei que para a gente atuar com a saúde, na saúde, o tratamento de outras pessoas, nós temos determinados dons. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um dom. E o dom dos profissionais que trabalham na área da saúde são mãos que curam. E o fisioterapeuta, ele é muito manual, pessoal. A gente é tão manual que a gente conversa pegando na pessoa. A gente tá falando com a pessoa e tá pegando. Porque é tão natural para nós encostar, pegar, sentir a estrutura, né? Deixa eu ver se está inchado, se tem edema, olha a temperatura, olha a textura dessa pele, a textura desse, né? O tônus desse músculo, tudo a gente pega, gente, é incrível. Né? A gente é muito assim mesmo de contato, né? É uma profissão de muito contato. Isso é muito natural para gente, contato corporal. Tanto é que a gente abraça, a gente beija, porque é muito familiar, é muito da gente, da profissão, né? E eu estava falando para essa turma da manhã que nós temos mãos que curamos, né? Então a gente não pode desperdiçar esse dom. E nas minhas orações é verdade, gente, isso é muito verdade. Deus é minha testemunha, né? Porque é com ele que eu converso sempre. Então, sempre quando eu chego na clínica, lá da faculdade, ou no hospital, enfim, ou antes de algum tratamento, eu peço realmente para Deus para que ele coloque a melhor estratégia para mim, que ele mostre, né? Que ele me dê provisão para isso, para eu enxergar, porque às vezes a solução está ali na sua frente, mas você não enxerga, sei lá, pelo estresse do dia a dia, por problemas, pelo trânsito, né, pelo vizinho, não sei, né? Mas eu sempre peço para que Deus me dê a melhor estratégia de tratamento. Eu não sei tudo, não sei, vou morrer sem saber, não conheço ninguém que saiba tudo, né? Não pessoalmente, assim, carnal, né? Mas eu sempre peço para Deus assim estratégia para os meus tratamentos, para que Deus abençoe as minhas mãos, para que me conduza e para que eu ofereça um melhor tratamento para o meu paciente. E de verdade, para que eu também ensine de forma adequada, de forma didática, da melhor forma os meus alunos. Porque eu não guardo conhecimento, pessoal. Eu não guardo, eu não falo, isso aqui eu não vou contar. Porque eles vão se formar e serão os meus concorrentes. Não. Tem mercado para todo mundo.
né? E esses profissionais que têm, que são da saúde, que têm perfil, porque é perfil, tem esse dom de usar as mãos para a cura de outras pessoas. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. Gostaria de agradecer imensamente a presença das pessoas que estiveram comigo na live hoje. Tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e quinta-feira que vem tem live de novo. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso, boa noite, bom final de semana.